Olá, boas, tudo? Meu nome é Reinaldo Zerra e esse é mais um vídeo aqui do meu canal e, ok, eu sei, tem mais de um ano que eu não faço absolutamente nada aqui praticamente, por conta dessa história toda, dessa loucura toda de pandemia e Covid e ficar longe dos meus pais e ficar longe dos meus amigos, isso tudo meio que eu acho que fudeu com a cabeça de muita gente, inclusive com a minha. Então, esse espaço de tempo que eu fiquei bem estranho, fiquei bem mal, não consegui fazer nada. Ainda por cima juntou com a história de finalizar o meu mestrado, que agora eu sou um mestre, consegui finalizar o meu mestrado cá em Portugal. Mas agora eu tô de volta, então já sabe como é que é aquele esquema, né? Não sai daí, que vem a vinhetinha, que já eu conto pra você sobre o que é esse vídeo. Espera lá. Olá, boas. E aí? Então, gente, eu tive um vídeo gravado aqui mais ou menos tem, sei lá, mais de um ano, óbvio que eu tô um ano sem fazer nada de vídeo, que foi um vídeo que eu falava sobre o mercado de marketing, na verdade, era o mercado de marketing, eu acho que era o mercado de marketing de Portugal, eu vou colocar ele em algum lugar aqui, a fichinha dele. E assim, foi um vídeo que por acaso me surpreendeu muito, tem mais de 4.000 visualizações, teve uma galera que veio comentar muita coisa nesse vídeo e tiveram muitas questões também lá. E eu acho que é importante eu poder responder em vídeo para poder ficar registrado, né, assim, para poder ficar uma coisa até mais fácil do que a pessoa ir lá procurar resposta, etc. Sobre algumas questões que vocês colocaram, que vocês levantaram lá. E uma delas, que eu acho que é muito pertinente nesse momento, principalmente porque eu já terminei meu mestrado, agora eu sou formado, tenho formação agora em mestrado de marketing cá em Portugal. Uma das questões era sobre, afinal de contas, como é que é estudar aqui, como que foi para estudar o mestrado cá, como que foi para vir para cá. Então esse vídeo de hoje é especificamente para essa pergunta. Eu vou elencar aqui alguns assuntos que são muito pertinentes para esse vídeo e eu vou falar talvez algumas verdades que não são tão boas de ouvir. Mas não se preocupa, eu vou deixar tudo organizadinho aqui pra vocês numa timeline. Eu acho que o próprio YouTube agora tá colocando em capítulos, né? Ele bota aqui embaixo na barrinha, capítulos. Pelo menos nos outros vídeos ele fez isso comigo. Eu acho que também eu vou fazer também nesse daqui pra ficar uma coisa mais simplificada, caso você de repente queira ir pra um assunto muito específico, ou tentar tirar dúvida sobre muito um assunto, sei lá, mais específico ou não, tá bem? O primeiro de todos, obviamente, que é sobre as ofertas nas universidades e politécnicos. Cá em Portugal existem muitas escolas, vocês sabem disso, assim, tem não só as famosas, como a Universidade de Porto, a Universidade de Lisboa, Coimbra, Leiria, Aveiro, cá em Viseu, existe um Politécnico e tal, então assim, tem muitas opções de mestrado em marketing. A maioria delas é muito parecida, tá? Assim, uma cadeira ou outra que muda, cadeira é matéria, uma coisa ou outra que muda, muito de maneira muito sutil e etc. E aí vem de repente para você que é brasileiro, ou angolano, moçambicano, cabo-verdiano, para você que é lusófono como eu, para nós que viemos para cá estudar Portugal por conta da língua, a gente tem sempre uma dúvida, pelo menos lá no Brasil isso não é muito comum. Aqui em Portugal existem universidades e politécnicos, tá? E aí você me pergunta, existe alguma diferença? Hoje em dia nem tanto. Há muitos anos atrás, existia cá em Portugal, na sociedade, um pouco de preconceito, digamos assim, contra os politécnicos, porque eles achavam que os politécnicos eles nunca estariam ao mesmo nível de uma universidade. Então era muito comum, por exemplo, pais e mães, enfim, familiares quererem botar os seus filhos em universidades do que em politécnicos. Só que para colocar em universidade você precisa ter mais dinheiro, porque às vezes, vamos supor, se você mora no interior, se você mora cá em Viseu, você não vai ter uma universidade cá, com relação a marketing, oferta formativa de marketing. Mas nas outras áreas até tem, porque existe a Universidade Católica aqui, enfim. Mas aí você vai ter que despender o seu filho para alguma cidade que tenha universidade. Ou seja, cá em Viseu, próximos nós temos ao sul, tem a Universidade de Coimbra, e mais para as praias a gente vai ter a Universidade de Aveiro, por exemplo. Então, com relação a isso, na hora que você for procurar, etc., não precisa se preocupar muito com isso nesse momento, assim. Eu achei uma oferta de mestrado no Politécnico. Mas será que eu vou para o Politécnico ou vou para a universidade? A mentalidade tem mudado muito com relação a isso, tá? Então, essa é a primeira dica. A segunda dica é a seguinte. Quando a gente se inscreve, a gente precisa pagar, né? Assim, a gente precisa pagar uma inscrição aí, a gente precisa pagar uma inscrição, não, desculpa. Eu esqueci qual é o nome dela, é um FII que se paga para você poder se inscrever, digamos assim, para tentar uma vaga no mestrado. Ou seja,
quando você tentar um mestrado cá, tenha em mente que você vai precisar ter uns reais aí guardados para você pagar, para você tentar pegar aquela vaga, tá? Eu esqueci especificamente o nome disso, eu vou procurar depois que eu terminar esse vídeo, porque se eu parar agora e regravar tudo de novo vai demorar muito. Eu vou parar e depois eu vou procurar aqui e vou ver o nome e vou botar aqui embaixo, tá? No vídeo para vocês. Então, por exemplo, quando eu vim pra cá, eu tentei... A Universidade de Lisboa eu não tinha conseguido porque não tinha mais vaga pra nada. Mas eu tentei na Covilhã, que é a UB, a Universidade da Beira Interior, que é muito boa. É uma pena que fique tão isolada, mas é uma universidade muito boa. Tentei Santarém, Viseu, teve mais algumas outras. Viseu, Santarém... Ah, teve a Nova de Lisboa também, que eu até cheguei também a passar. Enfim, quando você se inscreve, quando você tenta uma vaga de mestrado, você tem que pagar uma taxa. Essa taxa varia, enfim, você pode ser desde os 30 euros até 100 euros uma taxa, ou seja, se a gente colocar agora em reais, hoje em outubro, em reais isso daí, 3 vezes 5, 15, sei lá, uns 105, pelo menos tenha em mente que você vai gastar uns 200 reais para você pagar essa taxa, no mínimo, tá? Isso garante que você vai conseguir estudar nesse local que você quer, etc? Não. Por quê? Porque para você entrar aqui no mestrado, você paga essa taxa, que é para você ficar ali entre as pessoas que eles vão ter que selecionar. Eles vão ver o seu currículo, vão ver sua carta de motivação. Eu acho que é carta de motivação, se não me engano, eu não lembro. Eu lembro que eu fiz umas, mas eu não lembro se era motivação ou se tinha outro nome. E vão ver, na verdade, também, inclusive, as suas notas. Eles vão meio que equiparar a nota do Brasil para cá. Aqui em Portugal não é de 0 a 10 como no Brasil. Eu não sei como é que fica em outros países como Angola, Moçambique e tal. Eu realmente não sei. Mas lá no Brasil as nossas notas elas vão de 0 a 10. Né? E sempre também com decimais. Então a pessoa pode tirar 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ou ela pode tirar também 8,5, 7,5, 6,5, 6,75, 6,45, enfim. Aquelas coisas. Aqui em Portugal não. As notas elas vão de 0... Na verdade nem 0, na verdade. Elas vão de 10 a 20 praticamente, se eu não me engano. Ou seja, 20 valores. Então dá pra fazer um cálculo meio que idiota, assim, que é do tipo, vamos supor, quando eu me formei na universidade, quando eu fiz comunicação e publicidade na Estácio, lá do Rio de Janeiro, eu me formei, a minha média final, se eu não me engano, ela foi 8. E aí, é meio que uma matemática porca, né, assim, do tipo, já que aqui vai até 20, então deve ser tipo o dobro. Então é como se eu tivesse me formado cá em Portugal, valendo 16 pontos, talvez seja isso. Eles meio que fazem um cálculo lá na hora. Então eles vão ver as suas notas, eles vão ver a sua carta de motivação, por que você quer estudar naquele mestrado e tal, e você também tem que pagar essa taxa, tá, para você conseguir estar nesse momento. E geralmente depois disso tudo eles fecham uma fase, colocam lá quem é que foi colocado ou não, enfim, essas coisas todas. Essa lista de colocação tem muito a ver com as vagas, então vamos supor, se você vai tentar um mestrado, sei lá, Universidade de Lisboa. Eu lembro que eu fui muito aleatório, porque eu me mudei, vou fazer inclusive 3 anos agora cá em Portugal, agora em outubro, que eu me mudei em outubro pra cá. Em outubro não tem mais isso, tá? Assim, as aulas começam em setembro. Então, para você ter uma noção, para você conseguir de repente ver quais são as vagas, etc., você tem que ver isso aí pelo menos o quê? Em julho, agosto, que é quando começam a abrir muitas coisas. E aí, geralmente, um pouco antes de setembro, eles já colocam também essa lista dos candidatos que foram aprovados, etc. Então, eu vim numa terceira fase, praticamente, que às vezes eles têm. E por que eles têm isso? Que é para conseguir concluir a turma. Eles têm sempre um número mínimo. Geralmente são 15 alunos, 10 alunos, dependendo da universidade, 15 alunos e tal. Eu lembro que na universidade na Nova de Lisboa, eu tinha passado na segunda fase, que na primeira não tinha mais como passar. Eu cheguei a passar na segunda fase, mas era para uma outra turma. Ou seja, eles estavam com mais do que uma turma de mestrado. Eu acho meio loucura isso, mas acontece. Então, por exemplo, se você quer muito estudar numa universidade como do Porto, como de Lisboa, que são muito boas, mas também que são assim, muito concorridas, a minha sugestão é que você veja muito antes, tá, isso, porque se você for tentar no último dia de inscrição, talvez você não entre. Por quê? Porque, eu tô sendo bem sincero, assim, se tiverem 200 nomes, eles não vão ver os 200 nomes, eles estão a ver lá, entrou um nome, esse aqui é muito bom, fica, esse aqui é mais ou menos, fica mais ou menos pra cá. Eles com certeza concluem isso com muito mais rapidez do que a gente pensa, tá? Então fica de olho nas datas. Terceiro ponto que eu posso falar pra vocês, que não tem muito a ver com relação ao estudo, mas tem a ver também com relação ao seu bem-estar e com o seu estilo de vida que você vai ter cá em Portugal.
tem em mente que, assim, além de você pagar as propinas, que é como eles chamam as mensalidades cá, assim, a variação de propina é uma coisa absurda, porque você tem, às vezes, universidades que vai cobrar 5.000 euros ao ano para você estudar, enquanto que outras universidades ou politécnicos vão cobrar para você 1.500 euros ao ano. Então, assim, isso ao ano, tá? Quando você for ver o valor lá, tipo, quando você vê 5.000 euros, não é que você vai pagar isso ao mês, isso não tem aqui isso cá, não. Mas tenha em mente que, assim, se você for para o politécnico ou uma universidade que você vai ter aí uma propina anual de 1.500, geralmente eles dividem essa propina em 10 vezes, ou seja, você vai ter que pagar durante 10 meses 150 euros. Mas, assim, quando você se muda, você precisa de casa, né? Você precisa de um lugar para você ficar. E aí vai muito de cada um e vai muito da grana que cada um também tem. Então, por exemplo, tem gente que quer pegar apartamento, mesmo que seja um T0 ou um T1. Uma coisa rápida aqui. Aqui não é quarto, sala ou 2 quartos, apartamento de 2 quartos, não. Aqui eles falam T0 é kitnet. T1 é com 1 quarto, T2, 2 quartos, T3, 3 quartos, T4 e por aí vai, tá? O T e os números depois tem muito a ver com relação à divisão da casa. Então T1 é porque existe uma divisão com janela na casa, tá? Então, assim, tenha em mente que você vai ter que ter um custo aí com relação à habitação. Ainda hoje, a gente está em 2021, teve, na verdade, por conta da pandemia, teve uma queda com relação aos valores de quartos e casas, por exemplo, na Grande Lisboa, no Grande Porto. Mas agora as coisas estão começando a subir de novo, estão começando a ficar estranhas de novo, enfim. Então tenha em mente que você vai gastar, vamos supor, se você for para um politécnico, ou uma universidade mais no interior, você vai gastar aí entre 180 e 200 euros com um quarto. Não é um apartamento de um quarto, é um quarto. Você vai morar com outras pessoas e você vai ter seu quarto ali. Existem casas que tem 4 quartos, que às vezes eles transformam uma sala em quarto. Então, assim, tenha em mente que você vai gastar às vezes 200 euros para morar com um monte de gente que você não conhece e que talvez possam ser estranhas, etc. É uma coisa que você tem que realmente pensar, assim. Por exemplo, que tem gente em Lisboa que eu conheço que quando foi para lá para estudar em Lisboa, eles foram morar em repúblicas e que inclusive eles estavam a pagar 200 euros a cama. As pessoas morando em beliche e moravam numa cama por 200 euros. Não é minha praia, eu tô muito mais velho, não tenho mais essa vontade toda de, sabe, paz e amor, etc. Não, eu tô velho, eu tô quase 40 anos de idade, então assim, eu não tenho mais essa empolgação de vida. Mas tem gente que tem. Se isso é bom pra você, se você acha que isso é ok, que vale, tudo bem, sabe, assim. Então, por exemplo, eu lembro quando eu me mudei pra cá em Viseu, meu primeiro quarto ele foi de 180 euros. Eu tô falando de interior de Portugal, centro-norte, né, interior de Portugal. 180 euros não dá pra conseguir nada em Lisboa, talvez uma cama, não é um quarto. Agora, existem quartos, por exemplo, em Lisboa, ou até mesmo às vezes no Porto, que eles chegam a 400, 500 euros mensais. Então, assim, faz a matemática certinha, vê tudo certinho, vê como é que estão as coisas. Você vai conseguir pagar tudo, você vai conseguir viver sem sufoco. Porque se você está no Brasil, você quer vir para cá, por exemplo, você sabe que o CEF ele pede para que todos os imigrantes eles tenham pelo menos em conta um ordenado, que vão ronda agora por volta de 700 euros. Então tenha em mente o seguinte, que se você vier para cá, sei lá, com 700 euros, 200, sei lá, pro quarto se for lá no interior, mais 200 para propina, sei lá, 100 e poucos para propina. Então vai sobrar aí uns 300 e pouco, 350 quebradinhos aí para você por mês. Tá ok, assim, você vai conseguir se alimentar, você vai conseguir, enfim, comprar umas roupinhas e tal. Não vem com a cabeça de que você vai conhecer a Europa inteira, porque essas coisas que botam no TikTok, ai, nossa, consegui passagem, não aguento, gente, sério, eu não aguento isso. É muito mentalidade de brasileiro querer aumentar por cima das pessoas, assim, ai, não, olha, eu comprei passagem por 9 euros, etc. Tá, você comprou passagem por 9 euros de ida e volta, deve que você gaste 20 euros de ida e volta, mais onde você vai ficar, alimentação onde você vai ficar, etc. Enfim, então não cai muito nesses vídeos, não. Vem com o pé no chão pra realidade que você vai ter que viver aqui, às vezes com 200, 300 euros ao mês vai sobrar, tá? Tá, mais uma dica, na minha opinião, é uma das mais importantes, é uma que quando eu vim pra cá, quando eu decidi estudar mestrado cá, eu não tinha achado absolutamente nenhum vídeo sobre isso, que é uma coisa que ninguém fala, porque eu acho que no final das contas, as pessoas elas vêm pra cá com um intuito que não é muito de estudo. Eu vim pra cá por causa de estudo, eu vim pra cá pra ser mestre, porque eu quero seguir doutoramento, porque eu quero ser professor. Assim, o meu objetivo de vida nesse momento é esse, eu quero alcançar
conhecimento para conseguir ser um bom profissional, não só para o mercado de trabalho, de empresas, etc., mas eu quero ser um cara que quer dar aula, eu quero dar aula, tenho muita vontade de dar aula, sempre tive muita vontade de ser professor. Então eu nunca vi nenhum vídeo que fale sobre conteúdos programáticos dos mestrados cá em Portugal. E aí vem o primeiro balde de água fria na minha cabeça. Eu não só percebi que isso foi do meu mestrado, como eu já percebi que isso é uma coisa de vários mestrados que tem aqui. Os cursos de mestrado de cá, eles têm uma finalidade muito, muito próxima da pós-graduação brasileira. Veja bem, quando a gente se forma no Brasil, quando a gente tira a nossa licenciatura, nos formamos e tal, o mercado de trabalho, geralmente, ele fica com o olho maior em quem vai fazer uma pós-graduação, ou um MBA, alguma coisa do gênero, né? E cá em Portugal, o mercado de trabalho é muito disso também. Só que aqui não tem pós-graduação. Tem pós-graduação, só que pós-graduação aqui é meio que cursinho de férias, entendeu? Assim, não vai ter um peso tão incrível no seu currículo. Eles gostam de quando a pessoa tem mestrado, porque tem esse peso do mercado de trabalho lá do Brasil. É que nem isso, a pessoa vê que tem pós-graduação, olha, o cara é uma especialização, digamos assim. Então, por ter essa cara, por ter esse jeito de ser, o que acontece? A grade das cadeiras, das matérias aqui, elas são muito repetitivas. Então, assim, não acha que você vai entrar no mestrado como se fosse um mestrado no Brasil, onde você vai ter discussões e seminários, aquela coisa toda catedrática, etc. Não, aqui é tudo muito prático e muito repetitivo. Vou dar um exemplo para vocês. Papo de matérias, de cadeiras repetirem coisas que eu aprendi lá em comunicação e publicidade, em 2006, 2007, no Rio de Janeiro, quando era jovem, enfim. Eles repetem aquilo e dificilmente vai ter algum tipo de discussão que possa evoluir além daquilo que é trivial, assim, sabe? Então não vem pra cá achando que você vai, nossa, vou aprender coisas novas, etc. Não. Inclusive, se você é brasileiro, se você tem formação em marketing ou em publicidade, quando você vier pra cá, você vai perceber que é bem diferente, assim, a forma como as pessoas, elas tentam falar sobre alguns assuntos, explicar sobre alguns assuntos, é uma coisa realmente muito diferente. Eu tô olhando pra cá porque eu quero ver se falta alguma coisa sobre isso. Não, então é isso. Vamos agora passar pro próximo ponto. Pera aí. Tá, ó, mais um ponto também que é importante, ainda dentro dessa história toda dos estudos e tal, é com relação aos professores. É uma coisa muito engraçada, né, assim, porque eu tenho muita vontade de ser professor. Tanto lá no Brasil tinha essa vontade, eu lembro que eu tentei algumas vezes quando me formei, depois e tal, só que lá no Brasil a pessoa tem que ter mestrado, tem que ter doutoramento para poder dar aula na licenciatura, que é bacharelado, enfim. Graduação. E aí o que acontece? Não é muito comum de ver professores jovens ou com cabeça jovem, cabeça, sabe, assim, up to date sobre as coisas, etc. Então imagina você estudar mestrado com pessoas que às vezes são bem mais velhas, a gente está falando aqui de pessoas com 60 anos às vezes, que se formaram, que não tem formação em mestrado, que não tem formação em marketing, mas tem formação em gestão e querem explicar marketing para pessoas muito jovens, que é uma geração TikTok, que é uma geração que está no YouTube, que consegue ver tudo, que é uma geração que entra nesses blogs de social media e que estão super up to date sobre as coisas, é muito complicado. Então, assim, vem com a cabeça. Eu já me estressei muito com relação a essas coisas. Hoje em dia eu tô bem melhor. Sabe quando você evolui, assim, o pensamento? Aí podia entrar aquelas musiquinhas agora de é tipo isso, assim, eu evoluí meu pensamento, eu não julgo mais. Só que vem pra cá com uma cabeça aberta de que você vai, às vezes, lidar com matérias que você já sabe, que você às vezes já trabalha, inclusive. Eu mesmo, tipo, marketing digital. Pô, cara, tipo, eu sei muito marketing digital, eu entendo marketing digital, eu já trabalhei muito com marketing digital e sou uma pessoa que gosta de ler muito, sempre tô ali me atualizando sobre as coisas, etc. Então você entrar numa sala e às vezes você vai ver que o seu professor tá falando de marketing digital de uma maneira extremamente teórica. É cansativo, é chato, mas a gente passa. Então, assim, quando você vier, existem alguns mestrados que mostram a grade dos professores, etc. Dá uma olhada, tenta ver o histórico deles, são pessoas que já estiveram no mercado de trabalho, porque às vezes tem professor que é só teórico, às vezes as pessoas nunca fizeram nada na prática. E o ensino, às vezes, acaba ficando muito mais numa parte teórica do que numa parte prática. Então, se isso é importante para você, dá uma olhada antes também de você escolher o curso que você vai querer fazer cá em Portugal, tá bem?
Mais um ponto, eu acho que é o último, que é o seguinte, no Brasil não existe isso, tá? Assim, quando a pessoa faz mestrado, ela se forma como mestre, ela tem que fazer uma dissertação, ela tem que defender uma dissertação, que é um tema que ela escolheu, o estudo que ela decidiu se aprofundar, etc. Cá em Portugal as coisas mudam. Tem uma coisa bem diferente nisso tudo, que é o seguinte. Quando você vai fazer mestrado, quando você termina o mestrado, você tem 3 vias para finalizar esse mestrado. Você pode fazer a dissertação, que é o que eu fiz, que é um módulo essencial para quem quer fazer doutoramento depois e para quem quer seguir carreira acadêmica, tá? Por quê? Porque com essa dissertação eu consigo entrar num doutoramento, eu posso usá-la para ser um pré-estudo para o meu doutoramento, tá? Você pode também fazer outras 2 formas. Como assim, Zirra? É sério? Eu posso me formar sem fazer dissertação? Pode. Você consegue fazer estágio ou você consegue fazer um projeto. Então, quando você termina o mestrado, você pode fazer, por exemplo, um projeto. A ideia do projeto é meio nebulosa, assim, eu não consigo perceber muito bem, mas é literalmente fazer um projeto, você vai escrever sobre esse projeto, vai defender esse projeto e tal. Ou você pode também ir pela terceira via, que é de estágio, que é uma via que muitos portugueses escolhem. Por quê? Porque eles vão fazer mestrado muito novos, assim. Eu tô falando assim, eu estudei com galera de 20, 21 anos de idade. Eu não consigo imaginar isso no Brasil, uma pessoa de 22 anos de idade ser mestre, por exemplo. São realidades completamente diferentes. É aquilo que eu estava falando naquele ponto sobre a equiparação de quando você se forma no Brasil na licenciatura, graduação, você vai fazer uma pós-graduação para você entrar no mercado de trabalho. Aqui tem mais ou menos a mesma coisa. Então, assim, como eles são muito novos e eles não trabalharam ainda, porque são pessoas que acabaram de fazer a licenciatura, não conseguiram estágio depois de terminar a licenciatura, eles entram no mestrado para justamente no final do mestrado eles fazerem um estágio. Porque aí o mestrado, o que ele pede quando ele vai fazer estágio? A pessoa tem que fazer um relatório do estágio, fala sobre tudo que fez lá, é um relatório longo que tem que ser feito e muitas pessoas acabam também por escolher isso por conta dessa questão de conseguirem já o seu primeiro trabalho, tá? Bom, gente, é isso esse vídeo, espero que vocês tenham gostado. Eu vou dar mais uma olhada lá naqueles comentários daquele vídeo que eu fiz sobre como é marketing em Portugal e tal. Eu lembro que eu vou fazer mais um outro depois, eu acho que talvez essa semana eu devo falar mais sobre o mercado mesmo, sobre as ofertas que tem aqui e tal, de trabalho, e sobre algumas problemáticas que estão inseridas nisso, que são meio chatas, mas a gente tem que falar para ninguém vir para cá achando que são mil maravilhas, né? Então é isso, espero que vocês tenham gostado do conteúdo desse vídeo. Devo fazer o próximo para a próxima semana. Eu espero voltar naquele meu ritmo de antes, que era pelo menos um vídeo por semana, pra gente ficar aqui junto, a gente poder falar mais sobre isso. E eu quero saber também agora de vocês aqui, assim, vocês querem que eu continue a fazer esses tipos de vídeos sobre mercado de trabalho, sobre estudos correlacionados a Brasil e Portugal, dentro da minha área, obviamente. Eu não posso falar sobre as outras áreas, né? Eu não posso falar sobre galera de jornalismo, ou economia, ou whatever, medicina e tal, mas eu consigo falar dentro da minha área, dentro da minha área de marketing e comunicação eu consigo. Então, caso vocês queiram mais vídeos sobre esse, coloca aqui embaixo, comenta, e não esquece também, por favor, de dar o joinha aqui no vídeo, para conseguir ajudar o canal, subscrever também, que tem aqui o botãozinho aqui embaixo, eu acho que eu vou botar em algum lugar aqui, eu tô completamente, eu não me lembro mais onde é que ficam as coisas na tela, é muito tempo, tipo, mais de um ano sem gravar, eu não lembro mais essas coisas, tá bom? Então é isso, obrigado e até o próximo vídeo, valeu!